Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à série Cartas à Igreja, onde nós estamos lendo Cartas à Igreja. O nome é bem autoexplicatório. E hoje a gente vai continuar na segunda epístola aos Tessalonicenses. A gente fez agora a primeira. A estimativa é que isso foi escrito entre o ano 50 e 52. Então foram uma depois da outra e o contexto muito parecido, né? O que a igreja em Tessalônica estava passando, mas com um pouquinho de ênfase na segunda epístola. É o que nós vemos hoje lendo o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses. Começando no versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Aqui ó, o trio de novo. Quem são os três mosqueteiros perto desses três aqui? Que está em Deus o nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paulo já pega nós na introdução. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Você lembra, a gente falou, né, dando contexto na primeira epístola, que os tessalonicenses estavam sendo perseguidos por seus conterrâneos gregos, eles estavam sendo perseguidos também por desacato ao imperador César, porque eles serviam ao rei Jesus. Então, de todos os lados, eles estavam sendo perseguidos e atribulados. Isso é a prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam, e para vós que sois atribulados vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com os seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Por isso também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos do chamado e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome de nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, algumas coisas aqui já que chamam a atenção é de novo, mesmo, né, em meio à perseguição, a sofrimento, os tessalonicenses eles estão firmes na fé, né? Eles têm uma constância apesar das dificuldades e a gente deve prestar atenção nisso aqui, porque assim tem que ser o cristão. Ele usa a palavra aqui, né, falando da perseverança, dessa firmeza, upomune, fala de estabilidade, de constância, de alguém que está firme em alguma coisa. Então, né, independentemente dos chacoalhões da vida, e evidentemente os tessalonicenses estão sendo chacoalhados por todo tipo de perigo e perseguição, mas ainda assim eles estão firmados, constantes em sua fé. E esse tem que ser o objetivo de todo cristão, não oscilando, mas firme na fé. Uma vez que entendemos o Evangelho, precisamos estar caminhando nesse lugar, sendo continuamente, né, nos entregando continuamente ao Senhor, continuamente nos rendendo ao seu Evangelho, mas uma vez que estivemos na plena convicção da verdade, como nós falamos na epístola anterior, o Evangelho foi pregado para eles não só em palavra, mas em poder, com a ação do Espírito Santo, e isso conduziu eles a uma plena convicção. Uma vez que experimentamos essa plena convicção, a gente não tem por que ser inconstante, não tem por que caminhar em instabilidade, em inconstância, e isso nós aprendemos com os tessalonicenses, que mesmo em meio a dificuldades é possível estar firme. E aí Paulo procede de novo para falar da vinda de Jesus, quando ele se revelar no céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. Você percebe que tem um linguajar meio flamboyante, exuberante, um linguajar um pouquinho exuberante da parte de Paulo, porque de novo, lembra que os tessalonicenses estavam lidando com deixados para trás original, tinha um rumor, né, que Jesus tinha voltado escondidinho, já tinha arrebatado a galera e que o pessoal tinha ficado para trás, tinha gente com medo disso. Então Paulo de novo dá uma cutucada, né, não só dizendo que tinham várias coisas para acontecer, o que ele vai falar no próximo capítulo também, mas ele vem trazer esse toque, tipo assim, mano, vai ser um sinal no céu, bola de fogo, então não vai ser esse negócio tão sutil que você vai perder.
Paulo tiltado. Ele continua falando sobre isso e eu acho que vale para nós o lembrete, né? Que nesse momento, talvez, quem caminha no evangelho pode ser taxado de louco e até que faz sentido. Afinal das contas, não importa quão bem você seja de explicar no que você acredita, no final do dia, você acredita que o verbo se fez carne e ele nasceu através de nascimento virginal, que Cristo nasceu de uma virgem para morrer em nosso lugar e ressuscitou dentre os mortos e ele volta para nos buscar com uma cidade voadora maior que o Monte Everest. Então dá para entender um pouquinho quando alguém diz que parece loucura. Parece loucura, mas não deixa de ser verdade. Mas um dia, meu irmão, todo mundo vai ver. E a ideia é conduzir as pessoas a acreditarem antes que elas vejam, antes que esse dia chegue. Né? Nós fazemos isso como foi feito com os Tessalonicenses, demonstrando o evangelho não somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo e trazendo plena convicção, com plena convicção. Agora, muito importante, né? Você não pode dar o que você não tem, você não pode ensinar o que você não conhece. Então, não adianta você tentar pregar para os outros um evangelho, né, de palavra, poder e Espírito Santo se você mesmo não está cheio do Espírito Santo, não está caminhando no poder e não recebeu da maneira correta esse evangelho. Então, precisamos receber de maneira correta e dar de maneira correta. Jesus orienta seus discípulos, assim como vocês receberam de graça, vocês vão sair e dar de graça também. A gente reproduz a experiência do evangelho que nós recebemos. Esse é o evangelho que compartilhamos. E evangelho existe um só. Isso nos chama atenção. Agora, essas palavras, elas são severas, elas são fortes, as palavras de Paulo. Ele diz, quando o Senhor Jesus se revelar no céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Eu estou lendo a 21, outras versões vão dizer banidos da sua face. E isso é desesperador. É desesperador. Obviamente, condenação é uma verdade. Se condenação não existisse, não haveria necessidade de redenção. Foi para nos livrar que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, mas precisamos nos lembrar que a perdição é real. E é por isso que precisamos pregar o evangelho do reino de Cristo Jesus, porque para aqueles que não estão nele, para aqueles que não creem, a punição, o castigo eterno é estar eternamente separado da presença de Jesus. A morte eterna. Não tem muita margem para simbolismo. Está falando de destruição eterna, morte eterna, distanciamento eterno, longe da presença de Jesus. E isso é terrível de imaginar. Então, temos que pregar o evangelho, temos que fazer isso com desespero santo, debaixo da santa incumbência que recebemos. Então, quando aquele dia vier, ele traz esse lembrete, porque eu não sei se você lembra, na última epístola, Paulo termina falando que eles têm que amar a todos e retribuir o mal com o bem, mesmo, né, com seus perseguidores. Agora, Paulo traz para eles um ajuste de perspectiva que é muito forte, porque os Tessalonicenses eles estão sofrendo bastante. Mas Paulo ele traz um lembrete debaixo de uma perspectiva eterna de quem realmente está sofrendo, porque os Tessalonicenses eles estão sofrendo agora, mas eles já têm salvação, esperança eterna em Cristo Jesus. Agora, aqueles que os perseguem, eles podem não ser perseguidos pela espada agora, mas o que aguarda eles é a perdição eterna. Então, né, vamos pensar em quem realmente está sofrendo, e eu acho que como cristãos a gente precisa fazer essa avaliação. Sabe, nós devemos amar os nossos inimigos, interceder por aqueles que nos perseguem, mesmo se alguém te persegue como cristão. Não acredito que te persegue como faziam, né, como eram perseguidos os Tessalonicenses, que eram presos e mortos, mas, sabe, muitas vezes a gente está se sentindo tão sofrido, tão atribulado, sendo que a gente vai viver para sempre. Foi resgatado da morte eterna em Cristo Jesus, e eu acho que às vezes a gente não tem olhos para quem está sofrendo de verdade. Sabe, eu recebo muita pergunta e muita gente querendo conversar sobre como é difícil ser cristão, mas vamos ser sinceros, ser cristão não é difícil. Difícil é não conhecer Jesus, difícil é acordar cada dia como se a vida não fizesse sentido, como se não houvesse esperança. Isso é difícil. Difícil é não saber que você é amado antes da fundação desse mundo. Caminhar com Cristo, pelo menos na nossa experiência brasileira, não dá para dizer que isso é difícil. Talvez as maiores dificuldades quem proporciona somos nós mesmos, com os nossos desejos que são mal, e a nossa carne pecaminosa, mas seguir a Cristo é um privilégio incomparável. Não existe nada como conhecer o evangelho do reino de Cristo Jesus, e agora eu vou viver para sempre, irmão. Então, né, essa conversa de Paulo traz um
um ajuste, uma perspectiva, porque nós devemos olhar para a vida debaixo dessa ótica eterna, de entender que quem sofre de verdade são aqueles que não têm Jesus. Então nós deveríamos ter compaixão dos que ainda não conhecem, para ter a disposição de trabalhar e levar o Evangelho para todos, fazer a nossa parte em obediência à comissão que Cristo nos entregou. Eu tenho um amigo que disse uma frase que me impactou bastante, mas é que o mínimo que Jesus espera de mim, em termos de compartilhar o Evangelho, é todo mundo que eu conheço. Todos os meus amigos próximos, essas são as pessoas, né? Todo mundo que está próximo de mim, é minha responsa chegar neles, mas às vezes eu vejo cada atitude, sabe, mesquinha, eu não queria incomodar a pessoa, trazendo a boa notícia de salvação, esperança eterna em Cristo Jesus. Nossa, realmente, ia ser horrível, né, ouvir boas novas e saber que alguém morreu em meu lugar para que eu pudesse ser redimido ao Pai. Gente, a gente precisa acordar para a realidade, sabe? Gente com medo de incomodar, tem que fazer as pazes com a ideia de que um crente incomoda muita gente, sabe? Crente vai incomodar, cristão incomoda um pouquinho, mas fogo e enxofre incomoda muito mais. Então, melhor incomodar as pessoas agora, um pouquinho, tá? Não tenha tanto medo de conversar, de invadir o espaço das pessoas. Faça isso com amor, por amor. A maioria das pessoas são capazes de notar quando alguém faz algo de maneira amorosa ou carinhosa. Outra coisa forte que ele diz é que eles foram considerados dignos, né, de sofrer por esse evangelho. E isso é muito forte. Um pastor, né, amigo nosso, uma vez ele estava falando com pastores chineses na igreja underground chinesa, e eles iam reunir 50 pastores escondidos numa chácara e chegaram só 48. Eles aguardaram intercessão e depois de um tempo chegou a notícia de que os outros 2 eles haviam sido presos, estavam sendo torturados para entregar a localização dos outros. E todos esses pastores eles choravam, e eles, assim, em alta voz, eles choravam orando, e o pastor, amigo meu que estava junto lá, perguntou: nossa, eles estão assim intercedendo pelos pastores? E disseram: não, eles estão orando, né? Os 48 estavam orando que eles pudessem ser encontrados dignos como os outros 2, que foram considerados dignos de sofrer pelo Evangelho de Cristo. E, cara, histórias como essa vêm um soco no rim, né? Vendo como nós vivemos, às vezes, vidas acomodadas sem saber atribuir o valor que é devido ao Evangelho que nós recebemos. Então, fica de novo aquele chamado a viver uma vida que prioriza esse Evangelho, a comissão de Jesus, que olha para a eternidade. Deveremos ser movidos pela eternidade, não que são esses poucos dias debaixo do sol, para que possamos levar vidas dignas. E ele conclui dessa maneira essa primeira porção, dizendo: para que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero terminar aqui esse episódio te convidando a fazer essas 2 coisas. A primeira, né, avaliar quem está sofrendo de verdade, quem é necessitado de verdade. E muitas vezes você vai perceber que não é você, cristão, que está sofrendo tanto, mas aqueles que ainda não conhecem ao nosso Senhor Jesus, que estão sofrendo e que vão sofrer muito mais se não receberem o Evangelho do Reino de Cristo Jesus. E, em segundo lugar, avaliar a sua vida, se você tem vivido uma vida digna do Evangelho que você recebeu, porque é o desejo de cada um de nós. Então, por favor, deixe nos comentários para que a gente possa ter uma interação, uma conversa. Eu gostaria de conversar pessoalmente com cada irmãozinho, mas não tendo como, os comentários vão ter que dar por hoje. E eu gostaria de ouvir qual foi a verdade, né, dessa passagem que mais falou ao seu coração, e qual é uma medida prática que você pode tomar para aplicar isso na sua vida cotidiana. Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio.